Faixa 12. Sexto, os Caifazes. Na Rua da Princesa, em frente à caixa d'água, prosperava o Metropolitano, uma casa de pasto, ou como se dizia então, um frés de moscas. Casa baixa, toda pintada de verde, com duas portas. A parte da frente era ocupada pela venda com uma exposição de réstias de cebolas, rolos de fumo, quintos de vinho e aguardente, mantas de carne seca e pilhas de tamancos. Para dentro havia um salão tomado pela mesa grande, coberta por toalha encardida, cheia de nódoas de vinho, azeite e gordura. De um lado e outro dessa mesa, bancos de madeira. Ao fundo da casa, num corredor em aberto, alinhavam-se cubículos de tábuas mal ajustadas, cobertos de telhas de zinco. Entre as portas, vicejavam plantas daninhas. Junto ao muro de tijolos, a ameixeira que só servia para amarrar o varal e uma parreira que mais parecia um polvo seco agarrado no muro. Nessa pobre casa de pasto, hospedavam-se tropeiros e boiadeiros de passagem por São Paulo. Diante de suas portas, havia sempre animais amarrados à espera dos donos. Homens de pala, chapéu grande e altas botas sem lustro andavam de um lado para outro, arrastando no chão a roseta das esporas. Um dia o Metropolitano, apesar da sua modéstia, teve a honra de atrair a atenção dos leais paulistanos. Foi em janeiro de 1888. O tempo amanhecera nublado. O vento da várzea agitava a mercadoria pendurada, como de costume, à porta das casas de negócio. O povo sentia-se de mau humor. Desde as primeiras horas da manhã, corria de boca em boca uma novidade que, logo depois, era conhecida por todos os moradores da Paulicéia. Resumia-se no seguinte: um capitão do mato, procedente do interior, tinha prendido diversos negros fugidos. Realizada a tarefa, ele e os presos se hospedaram no Metropolitano para, no dia seguinte, reconduzi-los ao seu senhor. Mas, ao saber disso, o povo rangeu os dentes. Estudantes, cocheiros, tipógrafos, empregados no comércio e pequenos negociantes que militavam entre os Caifazes de Antônio Bento começaram a se reunir nas imediações da casa de pasto. Com o passar das horas, seu número foi crescendo. Havia grupos do Largo de São Francisco, em São Gonçalo e na Caixa d'Água. Ao cair da tarde, o proprietário do Metropolitano foi ao Largo de São Bento e queixou-se ao delegado. Mas este, ao que parece, não estava disposto a protegê-lo. Que poderia ele fazer contra boa parte da população? Quando se acenderam os lampiões, o restaurante já parecia cercado pelos Caifazes. Do meio da chusma erguiam-se vozes reclamando os presos. O dono do Metropolitano, pálido, a barba arrepiada, corria de um lado para outro. Em certo ponto, os escravizados, talvez a conselho do negociante, se apresentaram à porta, sendo recebidos por festivas aclamações. Meia dúzia de rapazes os conduziram à casa do Batuíra, que os recebia e agasalhava fraternalmente. Mas o povo estava exigente. "O capitão do mato! Pule para fora, seu cão de sangue!" E a chusma se apertava diante do Metropolitano. Dali a pouco, ainda mais pálido, ainda mais barbudo, o proprietário veio à porta e gaguejou para a rua. "Não procurem o homem do xiripá. Ele pulou o muro do quintal e, se bem andou, já deve estar lá pelo lava-pés." Então foi aquilo que os jornais noticiaram no dia seguinte. O povo atirou-se contra o Metropolitano. Primeiro apedrejou-o, depois invadiu-o, inutilizando completamente tudo o que dentro se encontrava. E nessa cena tomaram parte mais de 1000 pessoas, dirigidas pelos Caifazes. Mas, afinal, quem eram esses endemoniados Caifazes? Após a morte de Luiz Gama, em 1882, os abolicionistas, que se haviam habituado a obedecê-lo, sentiram-se sem chefe.
Ou, pelo menos, ninguém queria arcar com a responsabilidade de substituir o grande batalhador. Formou-se, então, uma espécie de comitê. O tabelião Arcanjo, o coronel Pimentel, o escrivão Lírio, Antônio Bento e mais 2 ou 3 abolicionistas de prestígio constituíram um conselho sob a chefia de Antônio Bento. Como, porém, a obra da imprensa pouco adiantasse, Antônio Bento iniciou a propaganda pelo fato. Na igreja de Nossa Senhora dos Remédios, de cuja confraria era provedor, contava ele muitas dedicações de irmãos que viviam num meio propício a esse trabalho. O que Luiz Gama fizera na Loja América, à sombra da maçonaria, Antônio Bento fez na confraria dos Remédios, à sombra do manto de Nossa Senhora. Observa Hipólito da Silva. Em breve, esses abolicionistas arregimentaram prosélitos. O comitê foi deixando de deliberar em conselho, absorvido pelas resoluções súbitas e práticas de Antônio Bento, que já era por todos reconhecido como chefe supremo. Aos abolicionistas valentes e destemidos, capazes de empreendimentos arriscados, de dar ou de apanhar muita pancada sendo preciso, ele chamava de Caifazes. Por que Caifazes? Perguntou-se um dia Hipólito da Silva. Ao que ele explicou: pois você não percebeu? Os escravocratas têm a seu serviço os capitães de mato, que são uns judeus, isto é, que judiam dos negros. Os abolicionistas têm os caifazes, que são os soberanos sacrificadores de tais judeus. Havemos de chamá-los capangas? O nome é deprimente e não quadra. Abolicionistas. É muito comprido e não exprime a função dessa primeira linha. Caifás é que está na conta. Dentro de pouco havia caifazes por toda parte, nas repartições públicas, nas classes armadas, nas escolas, na imprensa, da redação às oficinas dos jornais, etc. Todos os estudantes, todos os tipógrafos, todos os cocheiros eram caifazes. Todos menos um, frisou Bueno de Andrada, que certamente tinha motivos para fazer tal exceção. O mesmo em Santos e nas cidades do interior. Uma palavra, um gesto, um simples piscar de olhos, e no momento oportuno apareciam sempre dezenas desses caifazes. Estavam sempre dispostos a brigar, a esconder um quilombola, a enganar um capitão do mato ou facilitar a fuga de um preto. Certo domingo. Era um domingo muito azul. O Largo de São Gonçalo apresentava-se alegre, com vendedores de doces, crianças jogando peteca e tílbures parados diante do Teatro São José. Ouviu-se um badalar de sinos. Pombas brancas voaram espavoridas, e dali a pouco terminou a missa da Igreja dos Remédios. Começou a sair muita gente, formando grupos pelas esquinas ou escoando-se pelas ruas da Glória, Porca e Tabatinguera. A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios surgiu há cerca de 3 séculos, naquele pendor de colina sob a forma de humílima capela, erigida por criminosas mãos. Sim, por mãos maléficas, tornadas piedosas num dia de arrependimento. A primitiva capelinha foi mandada construir ali por 1732 por Sebastião Fernandes do Rego, uma figura sombria de outros tempos, ladrão dos cunhetes reais, perseguidor dos irmãos Leme e herói de outras aventuras muito nos moldes do nosso século XVIII. Preso sem esperança de alcançar a liberdade, resolveu em última instância recorrer ao céu. Fez a promessa. Construiria uma capela a São Vicente Ferrer, santo de sua especial devoção. Conseguida a graça, pois a sua liberdade só poderia ser fruto de milagre, cumpriu o voto. A capela surgiu no Pelourinho, diante da cadeia, mas não foi provisionada. O visitador Dom Francisco Pinheiro não gostou, mandou fechá-la. E ali ficou o humilde templo, ao abandono, abrigo de animais sem dono e de passarinhos boêmios.
Anos depois, a Irmandade da Santa Casa mandou reformá-la, mas a sua sorte nem por isso melhorou. E de Casa Velha chegaria certamente a Tapera, se não tivesse ocorrido um desaguisado na cleresia da capital da província, o que também é assaz encontradiço nas crônicas de antanho. A Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, ereta na Igreja de São Bento, nesse templo vicejou durante muitos anos como flor de sonho e de penumbra. Em 1782, porém, surgiu uma desinteligência entre o provedor e o abade do mosteiro. A desavença foi longe, tão longe, que, de um dia para outro, a Irmandade se viu extinta e despejada. Nesse dia, o provedor, em desespero de causa, se dirigiu à casa da Câmara, relatando o ocorrido num angustioso pedido de amparo. Na sessão de 17 de agosto daquele ano, foi lido um apelo da provedoria da Irmandade, no qual, depois de meticulosa exposição dos motivos, pedia à capelinha de São Vicente Ferrer para nela se instalar a Irmandade. A permissão foi concedida e a capelinha, melhorada e aumentada, passou a ser a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Ali por 1880 e tantos, quando Antônio Bento foi escolhido para provedor dessa irmandade, levou consigo todo o anseio de liberdade da alma paulistana. Criou no templo uma escola para os primeiros cidadãos brasileiros saídos da lei do ventre livre. Nessa escola, cujas portas abriam para o Pelourinho, serviram como mestres, entre muitos outros, o cônego Pedroso Muniz de Souza, Bueno de Andrada e Américo de Campos Sobrinho. O culto foi pouco a pouco se impregnando da ideia de emancipação do elemento servil, a tal ponto que nas novenas de maio o povo cantava entre as rezas: Pais, vossos míseros filhos são iguais perante a lei. Nos fundos da igreja, com frente para o Pelourinho, instalou-se a tipografia da Redenção, jornal que muito fez pela causa da liberdade. No consistório, sempre cheio de homens e mulheres de todas as classes sociais, Antônio Bento dirigia a campanha política e a ação direta dos seus famosos caifazes. Foi nesse salão, cheirando vagamente a incenso, que se concertaram os grandes lances da campanha abolicionista, a propaganda nas fazendas, a fuga dos cativos, a conversão dos fazendeiros mais acessíveis, o rapto de pretos entregues à ferocidade dos capitães do mato. Foi essa igreja o amparo dos negros sofredores. Os que padeciam nas senzalas do interior faziam votos a Nossa Senhora dos Remédios. Os que conseguiam a liberdade pela fuga ou pela violência vinham trazer os ferros numa piedosa oferenda à abençoada igreja. O corpo do templo, pouco a pouco, se transformou em museu de engenhos de tortura. As missas dominicais terminavam em comícios. Naquela manhã, nem todos os que haviam assistido à missa dominical se apressaram em retirar-se. Cavalheiros, estudantes e até mesmo uma jovem acompanhada pela aia esperaram que os demais fiéis se afastassem e, em seguida, se reuniram ao pé do altar, onde a penumbra era agradável, pontilhada de chamazinhas pálidas. Respirava-se o característico cheiro de incenso que, depois do sacrifício, pairava ainda na vasta e silenciosa nave. Suas vistas, acostumadas à penumbra, passearam longamente pelas paredes internas do templo, que se lhes apresentava com uma triste decoração. Viam-se fileiras de bacalhaus, os odiosos chicotes de 5 pontas com que os feitores descarnavam o lombo dos escravizados, e libambos, que pareciam galhos de árvores com uma campainha em cada ponta para denunciar a presença de negros fujões, e argolas, e ferros de comprimir as falanges a ponto de parti-las nos comprimidos interrogatórios quando a vítima se recusava a falar, e grilhetas, e troncos, e todo o material de suplício. Ninguém podia percorrer com a vista as paredes daquela nave sem sentir horror pela existência dos escravizados. Todos os dias chegavam caifazes do interior
e traziam novos ferros para figurar naquela sinistra exposição. Quando os retardatários se viram sós, aproximaram-se, cumprimentaram-se, trocaram palavras afetuosas e, um a um, se dirigiram para a sacristia e, dali, para a Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. O consistório ficava no fundo da igreja. Ocupava todo um vasto salão, pobre de móveis, com janelas para o Pelourinho e a Rua do Quartel. Pontificava ali, desde 1880, o irmão Antônio Bento de Souza e Castro, e com o prestígio do seu nome, colocara aquela irmandade numa situação de relevo na campanha abolicionista. Em 1º de outubro de 1882, havia ele fundamentado um pedido ao governo em prol dos desgraçados cativos. Anunciava que essa confraria, seguindo os belos exemplos de seus fundadores, procuraria por todos os meios melhorar a sorte dos escravizados. A mensagem recebeu numerosas assinaturas, foi bem acolhida na corte, mas não produziu nenhum resultado. Liberdade não se pede, toma-se. O provedor chegara muito cedo e ainda não tivera tempo de sentar-se. Começava a atender gente na porta da rua. Os que desejavam falar-lhe faziam fila nos corredores, e ele ia atendendo sem pressa, sempre de bom humor, com uma frase amiga, uma pilhéria a propósito. Antônio Bento era uma pessoa em cuja companhia não se podia estar triste, escreveu um cronista. Naquele tempo, orçava por 40 e muitos anos. Era alto, bem proporcionado, flexível. Usava os cabelos para trás, óculos claros que, de tão limpos, pareciam sem vidros, e no queixo um cavanhaque tendente para o grisalho. Mas a nota característica do seu vestuário era aquela capa espanhola de largos folhos, com forro de veludo escarlate que, em certos momentos, tentava dar-lhe alguma coisa de satânico. Mas embalde, ele era a bondade, a doçura, a afeição, em carne e osso. Naquele salão do consistório é que Antônio Bento dava as audiências públicas. Conversava com políticos, orientava jornalistas, distribuía informações recebidas do interior, etc. Depois da missa dominical, ali se reuniam os elementos graduados da campanha. Conversava-se, discutia-se. Mas tudo isso era feito à luz do dia, pois as portas estavam sempre escancaradas para quem quisesse entrar e tomar parte nas reuniões. Foi assim que, naquele domingo, entre muitas pessoas, chegaram ao consistório 3 personagens conhecidos do ouvinte. Dona Lu, sempre seguida de Mademoiselle Juvine, e 4 passos atrás, o estudante Laerte. Ali permaneceram um bom pedaço diante da janela, um olhar perdido na rua estreita e clara, onde mulheres conversavam de rótula para rótula, enquanto Antônio Bento se entretinha numa comprida conversa com Antônio Paciência. Esse Antônio Paciência, segundo as crônicas, era um perigoso abolicionista. A ele cabia o desempenho de missões que exigissem longa e cuidadosa dissimulação. Manso no falar e enérgico no desempenho das prebendas recebidas, conhecedor de vários ofícios manuais, aceitava frequentemente a tarefa de embarcar para o interior e infiltrar-se nesta ou naquela fazenda. Conseguia trabalho com facilidade, pois o diacho do Caifás sabia tudo. Era pedreiro, carpinteiro, guarda-livros, professor primário, o que mais preciso fosse na ocasião. Apenas entrado na fazenda, começava a obra de propaganda entre os pretos. Ligava-se logo a um moleque que, por sua vez, o punha em comunicação com a senzala. Depois, era o trabalho silencioso de dias, de meses. Certa manhã, inesperadamente, o fazendeiro acordava com a senzala amotinada e a partida em massa dos escravizados para terras onde mais fácil se tornava a conquista da liberdade. Por essas alturas, já o Antônio Paciência havia feito uma madrugada, a fim de fugir às iras do patrão.
Voltava a São Paulo, passava alguns dias no consistório da Igreja dos Remédios, na casa de Antônio Bento ou nos diversos ninhos de Caifáses, e depois, de um dia para outro, era mandado à zona distante, a fim de repetir a façanha em nova fazenda. Seu nome de Antônio Paciência só era usado na capital. Para as aventuras, ele usava nomes simples como o Juca, o Chico, etc. Nomes que não pudessem marcá-lo, pois a sua fama ia correndo o mundo e já lhe prognosticava uma boa carga de chumbo atrás de um toco. Todos os Caifáses usavam nomes de guerra, os mais simples, para tornar difícil a identificação. Antônio Paciência era um devotado pela causa, dera tudo por ela. Empreiteiro de obras públicas desde a presidência do senador Saraiva, por quem tinha uma espécie de idolatria, chegara a ser abastado. Mas, entusiasmando-se pela libertação dos escravizados, fora pouco a pouco se entregando à propaganda, até perder os haveres. O tempo e o dinheiro que gastara na abolição reduziram-no à pobreza. Era aquele homem singelo e chão que ali estava diante de Antônio Bento, talvez a prestar contas da última façanha. Depois da conversa, cheio de mesuras, rolando o chapéu nas mãos, partiu silenciosamente, como se fosse à esquina levar um recado sem importância. Dona Lu, que o conhecia de sobra, não pôde deixar de sorrir ao vê-lo com tal fleuma, pois sabia a qualidade dos serviços que lhe eram confiados. Bom dia, Felisberto! Um homem de roupa grosseira e mãos vermelhas de barro adiantou-se. Antônio Bento e ele se puseram a conversar a meia voz. Dona Lu falou a Laerte a respeito daquele homem. Era o dono de uma olaria no caminho do Ipiranga. Sua fábrica de tijolos não passava de um acampamento de escravizados fugidos. Os pretos andavam com uma telha de zinco pendurada às costas, à maneira de manto. Essa telha de zinco era-lhes da maior utilidade. Deitados de bruços no chão, servia-lhes de abrigo contra a chuva e de disfarce aos olhos curiosos. Deitados de costas, a folha de zinco servia-lhes de cama. Quando Felisberto se despediu, entrou outro Caifás. Era um intelectual, Hipólito da Silva, a quem Antônio Bento abraçou com efusão. Que há de novo, Hipólito? 2 fatos importantes que você, se quiser, poderá escrever na Redenção. Quer ouvi-los? E, sem esperar, pôs-se a contar em voz alta, a fim de que os presentes também ouvissem. Certa fazendeira do Oeste, tendo de tratar de negócios aqui em São Paulo, trouxe consigo 2 escravizadas, pois sabia que, se as deixasse no interior, os Caifáses locais, durante a sua ausência, tratariam de desencaminhá-las, isto é, de lhes dar a liberdade. Quando o trem parou na Estação da Luz, durante a confusão habitual, um Caifás achou jeito de raptar uma dessas mulheres, levando-a para a casa de sua família, até que lhe fosse dado melhor destino. A fazendeira fez uma gritaria. O secreta Januário apareceu com o seu chapéu de abas largas e a bengala de 3,45 kg. Mas foi inútil. Aconselhou-a, no entanto, a que, no mesmo dia, fosse queixar-se ao chefe de polícia. Ela então se dirigiu à chefatura. O gabinete do magistrado, como você sabe, é no pavimento superior, numa sala de frente. Quem deseja ser ouvido em audiência tem de esperá-lo numa antessala. Não raro essa espera dura horas. A fazendeira e a escravizada que lhe restava entraram para essa antessala. O cabo de serviço foi avisar a autoridade e, dentro de alguns minutos, o chefe de polícia mandou entrar a fazendeira para o seu gabinete. Na antessala, obediente à senhora, ficou a escrava. Dali a pouco, o cabo entrou e disse à escravizada que a ama estava no andar térreo à sua espera. A escravizada desceu. À porta encontrou um tílburi. O cocheiro era o Caçapava. Este mandou-a sentar-se ao seu lado e partiu para as bandas da forca. E quando a fazendeira saiu do gabinete,
onde o chefe de polícia lhe prometera tratar do caso, viu com pasmo e ódio que a segunda escravizada havia fugido. Antônio Bento interessou-se. E o outro fato? Lá vai. Um preto fugido foi preso e recolhido à detenção, a fim de ser entregue ao dono que o viera buscar. Era um infeliz. Já havia tentado escapar 3 vezes. Em todas elas, o capitão do mato conseguira deitar-lhe a mão. No dia seguinte, ao alvorecer, o preso foi retirado da detenção e amarrado sob as vistas de 2 capitães do mato, conduzido para o Bom Retiro, a fim de ser embarcado na Água Branca, pois os Caifazes andavam em grande atividade. Estes, porém, souberam do plano da polícia e foram esperar os madrugadores nas vizinhanças da estação da Inglesa. À meia luz de uma manhã enevoada, ouviram-se tiros, correrias, os capitães do mato puseram-se em fuga e o preto, abandonado na esquina, foi tomado sob a proteção dos seus salvadores. No dia seguinte, pelo primeiro trem do Rio de Janeiro, seguiu para a corte um padre negro, retinto, envolto na sua sovadíssima batina. Esse passageiro fez uma feliz viagem. Ao desembarcar na estação Dom Pedro II, foi abordado por 2 moços que traziam camélias brancas na lapela. Aquilo era um sinal, mas faltavam o santo e a senha. Lembrando o que lhe haviam ensinado na Estação do Norte, balbuciou: Raul. E os desconhecidos responderam: Serpa. A apresentação estava feita. Eram amigos. Podia acompanhá-los. E os 3 desapareceram no movimentado Campo de Santana. Mas as pessoas que tinham feito a viagem ao lado do Padre Negro puderam observar 2 coisas pouco comuns. Primeiro, o religioso, durante as 12 horas do percurso, não desgrudara os olhos do breviário. E segundo, o que lhes parecia absurdo, o breviário estava de cabeça para baixo. Houve risadas pelo consistório. Mas não cessava de chegar gente. Por isso, assim que Hipólito da Silva desapareceu atrás das cortinas esgarçadas, perdendo-se na escada que dava para a rua, a jovem aproximou-se de Antônio Bento, saudou-o e em seguida apresentou Laerte, acanhado e contrafeito como sempre. Doutor Antônio Bento, venho trazer-lhe mais um bicho. O provedor sorriu acolhedoramente. Para a confraria ou para a causa? Ela mostrou os dentes miúdos. Eu só trabalho para a causa. Antônio Bento encaminhou-se para o rapaz e abraçou-o com emoção. Aqui é o lugar dos moços. Venha assumir o seu posto. Não puderam conversar mais porque, pouco a pouco, a sala foi tomada por muita gente, entre a qual se viam figurões da política. Ficaram, no entanto, de encontrar-se, naquela mesma noite, na residência do abolicionista. Era uma honra ser admitido em tal companhia, e essa honra não provinha do brilho dos títulos, dos haveres ou mesmo da cultura. Quem transpunha aquela porta é porque alimentava um grande sonho e se dedicava de corpo e alma ao mais belo ideal da época. Encontravam-se ali abolicionistas de toda classe, gente de recursos e gente paupérrima, sectários de credos políticos e religiosos os mais diversos, não raro antagônicos entre si, todos, porém, irmanados pela mesma aspiração. Liberais como o almirante Jaceguai e conservadores como o advogado Penaforte Mendes de Almeida, sacerdotes como o cônego Barros, caixeiros viajantes como o Arzila, bichos como Felinto Lopes, empregados no comércio como Celestino Azevedo e Augusto Filigré, e até autoridades policiais como o subdelegado Cascão, toda essa gente, tão diversa nas crenças, estava dominada por um anseio único: extinguir a escravidão no Brasil. Laerte sabia disso. Dona Lu contava-lhe pormenores da campanha, enriquecendo a conversa com episódios heróicos de estudantes, de cocheiros, de libertos, até mesmo de negociantes.
Entre outros, uma cena antiga do tempo do grande Luiz Gama. Seu companheiro de todas as horas era o solicitador Pedro Considerações. Haviam-lhe dado esse apelido porque o homem, a propósito do assunto mais singelo, se derramava em comentários e observações. Mas, no foro, era um trabalhador incansável, pavor dos senhores de escravizados. Outro solicitador que muito auxiliava a Luiz Gama era o Albino Soares Bairão, este mais rico ou menos pobre. Dizia-se mesmo que era sócio de uma chapelaria. Certa vez, Luiz Gama precisou de 10.000 réis para completar a importância de uma alforria. Chamou o galeota, José Joaquim de Freitas, e mandou procurar os 2 solicitadores. O galeota encontrou o Bairão e pediu-lhe 10.000 réis para Luiz Gama. O Bairão coçou a cabeça. Olhe, eu só tenho 5 para o almoço. Passe para cá os 5, eu pago o almoço. Com essa importância e outras obtidas da mesma forma, Luiz Gama conseguiu libertar o negro. E os solicitadores não almoçaram nesse dia? Perguntou Laerte. Almoçaram, mas fiado. Os 2 riram. Dona Lu acrescentou: Entre nós é assim que se faz. Antônio Bento, naquela manhã, depois de passar algum tempo no salão da confraria, desceu a escada e entrou na oficina da Redenção, que ocupava os baixos do prédio. Ali encontrou alguns abolicionistas a comentar uma correspondência chegada, havia pouco, do interior. Interessou-se logo pela conversa. Era mais uma ferocidade praticada contra escravizados. Em certa cidade, próxima da capital da província, um senhor de más entranhas submetera pobre negro a horroroso suplício. Com a ponta do canivete fez-lhe uma cruz de sangue na palma das mãos. Depois passou uma corrente pelo pescoço e pendurou-o na trave do teto. A dimensão da corrente fora de tal modo calculada que o preto era obrigado a equilibrar-se às pontas dos pés para não morrer enforcado. Sempre que o cansaço o abatia, o ferro o estrangulava. Então ele, numa extrema angústia, erguia-se de novo, aos uivos, agarrando-se na corrente com as mãos escorregadias de sangue. E o suplício durou dias. Só terminou quando o drama se fez público e as pessoas generosas da cidade procuraram interceder em seu favor. O fazendeiro atendeu às solicitações e tirou-o dos ferros. Mas o negro ficou a rir com uns olhos esgazeados que assustaram muita gente. Antônio Bento, quando acabou de ler a informação, tinha o rosto pálido e o papel tremia-lhe nas mãos. Entrou de dar ordens umas sobre as outras. É preciso trazer o escravo para a capital, mostrá-lo à população. Rodolfo Mota! Rodolfo Mota! Um homem forte e sorridente apareceu por trás das caixas de tipos. Você precisa ir a essa cidade e trazer consigo o supliciado, custe o que custar. O Mota sorriu sem responder. A ação era o seu elemento. Recebia tais incumbências como quem ganhava um presente. O Antônio vai com você. Ao ouvir falar no seu nome, surgiu, não se sabe de onde, um preto reforçado, de estrutura menos que meã, mas de olhos vivíssimos. Sua especialidade era entrar, de noite, nos quadrados que defendiam as senzalas, a fim de convidar os escravos a fugirem do eito. Missão arriscadíssima, diz uma testemunha, tão perigosa que ele terminou a vida assassinado ao transpor a porteira de uma propriedade em Belém do Descalvado. Mas naquele tempo Antônio estava no esplendor da energia. Tá feito! E saíram os 2 para a rua, um atrás, outro na frente, porque a porta da tipografia era estreita. Durante horas, Antônio Bento esteve a escrever na sua banca de trabalho. No dia seguinte, a Redenção narrava esse episódio e, com inaudita violência, clamava por justiça. Calunga, como sempre, de paletó largo e gorro de papel, fazia comícios nas esquinas, estendendo o jornal aos transeuntes.